A graça e a paz a todos nossos irmãos. No livro do Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 8 diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Amados e queridos irmãos, juízos terríveis vão vir sobre a terra logo após o arrebatamento da igreja. O próprio Jesus, ele disse que haverá uma tão grande tribulação, qual nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Então nós não precisamos de criar expectativas de melhora para esse mundo, porque não vai haver melhora. Nós não precisamos de criar expectativa em políticos A ou B, porque não vai haver melhora, porque isso entra em contradição com a palavra de Deus. Porque os dias que nos seguem, os dias futuros que nos aguardam, não são dias bons. Agora, a igreja de Jesus, a noiva do Cordeiro, ela não tem que estar preocupada com a grande tribulação, porque a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Ela será arrebatada antes da grande tribulação. Então, o Apocalipse, ele é um livro que, a partir do capítulo 6, trata-se de juízos terríveis sobre a face da terra. Um tempo que Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá sobre a terra. Então, o arrebatamento da igreja, ele está muito iminente. O arrebatamento está diante dos nossos olhos. Só não enxerga quem não quer enxergar. Quem não consegue enxergar o arrebatamento é só essa igreja apostada que está aí contextualizada com o mundo, que está aí contextualizada com essa política nojenta aí, pastores e crentes envolvidos com essa política nojenta. Agora, a verdadeira igreja, a noiva do Cordeiro, a igreja de Filadélfia, ela está antenada, ela está aguardando a redenção, ela está aguardando o arrebatamento. Então, o que nós vemos aqui no Apocalipse são as taças da ira de Deus. Primeiro vai vir 7 selos, depois vem 7 trombetas e depois vem as 7 taças. As 7 taças da ira de Deus, elas vão ser derramadas nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. A partir dos 3 anos e meio finais, Deus então ele vai permitir que os anjos despejem as 7 taças da ira de Deus. É a ira de Deus contra um mundo rebelde, contra um mundo que rejeitou a Jesus Cristo, contra um mundo que rejeitou a palavra de Deus, contra o povo de Israel. Então, a grande tribulação ela não é para a igreja, a grande tribulação ela é o tratamento de Deus com Israel e com os rebeldes que rejeitaram a sua palavra. Então, esse texto aqui, ele é o quinto, é o texto onde fala da quarta taça da ira. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, blasfemaram o nome de Deus que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Irmão, o calor que vai vir, essa onda de calor que vai vir na grande tribulação, esse calor que nós estamos sofrendo agora, porque realmente está muito quente. Aqui no estado de Goiás, está insuportável o calor aqui. O calor aqui está insuportável. Eu nasci aqui em Goiás, vivo aqui em Goiás, né? Eu nasci aqui em 62, vivo nesse estado e nunca saí daqui. E eu nunca vi um tempo quente, eu nunca vi um Goiás quente igual está esse ano de 2018. Então, o que nós estamos vendo hoje acontecendo, essa onda de calor, esse sol castigante, esse sol que queima a pele, você não consegue andar no sol com esse tempo. Ele sapeca a sua pele, ele queima a sua pele. Então, se você não tiver proteção, né, uma boa proteção, você não consegue sair nesse sol. Isso aqui é fichinha perante o que vai vir.
Então o que está acontecendo hoje é um prenúncio do que vai vir ainda, é o prenúncio do sol escaldante que vai vir logo após o arrebatamento da igreja, no derramamento das taças da ira de Deus. Aqui, né, na quarta taça, aqui fala que o sol abrasará. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Então o sol ele vai esquentar muito mais do que já está. Hoje está insuportável. Imagine os irmãos. Imagine quem não tem uma árvore. Igual hoje aqui na minha casa. Hoje eu passei o dia todo aqui debaixo das árvores. Aqui tem muita planta. Então eu e a minha família, meus netos, nós passamos o dia todo aqui debaixo das árvores, porque a gente não aguenta ficar dentro de casa com esse tempo. Agora imagine na grande tribulação, quando vieram os juízos da grande tribulação, que vai queimar a natureza, vai queimar o ecossistema, as pragas do Apocalipse vai queimar as árvores. Agora imagine uma época dessa. Meu amigo, nem queira estar aqui, você não pode nem pensar de estar aqui na grande tribulação, porque além de ser uma época terrível, além de ser um período de um sol escaldante, a quarta taça diz assim, ó, e o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grande calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe dar glória. Agora, o terrível disso, que antes disso, isso aqui é a quarta taça. A terceira taça diz assim, o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então as águas, a terceira taça da ira de Deus, ela transforma as águas em sangue. E a quarta taça, o sol abrasa os homens com grande calor. E imagine você, um calor insuportável, e você não ter água, meu amigo. Você não ter água para beber, você não vai ter água para beber, você não vai ter água para tomar banho. Um calor desse, como eu estou dizendo, aqui em Goiás está insuportável. Toda hora a gente tem que estar debaixo do chuveiro, senão a gente não aguenta o calor. O sol está escaldante. E isso é fichinha, isso é apenas uma sombra, isso aí é apenas um tipo da grande tribulação, ainda é um tipo do que está por vir. Agora imagine você não ter água, com um sol escaldante desse, com uma temperatura terrível dessa, você não ter água, é o que está dizendo aqui o Apocalipse aqui, a terceira taça, ela transforma as águas dos rios em sangue. Né? Então as águas viram sangue. Agora imagine, a quarta taça, o sol esquenta. Depois que as águas viram sangue na terceira taça, a quarta taça, o sol abrasa os homens com grande calor. Agora imagine você, calor insuportável e ainda sem água, meu irmão. Misericórdia. Então o que está vindo para o mundo não é brincadeira, não. As pessoas estão achando que a grande tribulação é fichinha, porque os discípulos passaram pelas tribulação, eles foram lá jogados na arena, eles morreram lá decapitados, né? Os crentes morrem decapitados lá no Oriente Médio pelos terroristas do ISIS. Irmão, o que esses irmãos passaram, o que esses irmãos passam hoje no Oriente Médio, isso aí será fichinha perante o que vai acontecer na grande tribulação. Você não quer estar aqui na grande tribulação. Os pós-tribulacionistas que defendem esta ideia de que a igreja ela vai passar pela grande tribulação, eles não têm a mínima ideia do que é a grande tribulação. O próprio Cristo, se o próprio Cristo diz que nunca houve e nem jamais, nunca houve e nem jamais haverá tão grande tribulação sobre a face da terra. Então não é coisa séria, isso não é brincadeira. Então o momento não é de brincar de ser cristão, o momento é de se preparar, o momento não é ficar discutindo política. Os crentes estão envolvidos com política, os crentes estão envolvidos aí com candidato, os irmãos estão aí sendo manipulados aí pelos pastores aí que faz parte dos senhores do mundo,
que trabalha para o Senhor do mundo, que congrega nessas igrejas grandes, nessas igrejas chiquérrimas, que trabalham para o Senhor do mundo. Irmão, não é hora de embaraçar mais com o negócio dessa vida. Você não pode mais embaraçar com os negócios dessa vida, porque Jesus está voltando, meu amado irmão. O arrebatamento ele é iminente, ele pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja e a tribulação será instalada, o caos sem precedente, como nunca houve e nem jamais haverá, será implantado na face desse planeta. Então o que nós estamos vendo aqui no Apocalipse são profecias que vão cumprir, né, fielmente, porque o próprio Deus falou, o próprio Jesus falou que passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então são profecia, meus amados e queridos irmãos, que vai cumprir no pé da letra. Isso é fato incontestável. Então essa onda de calor que nós estamos vendo hoje, esse sol que pinica, hoje o sol estava pinicando, o sol estava ardendo na pele, mesmo na sombra. Aqui na minha casa tem muita sombra, e mesmo na sombra o sol está pinicando, ele está ardendo a pele. Agora imagine os irmãos na grande tribulação, uma onda de calor escaldante que vai provocar câncer de pele. Se hoje o sol já provoca um sol muito quente hoje, ele já provoca câncer de pele, e imagine os irmãos quando vier a grande tribulação, que vai ser muito pior. Né? No Apocalipse capítulo de número 16 diz que quando abriu-se, no 16:2 diz assim: e foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga mais maligna nos homens. Então a primeira taça ela faz o que? Câncer de pele, chaga maligna. Então, meus irmãos, o que está por vir são coisas terríveis, coisas que nós nem imaginamos. Você não imagina o que está por vir nesse mundo. Agora ficar aí pregando essa ideia do que as coisas vão melhorar, do que o Brasil vai melhorar com o candidato fulano de tal, irmão, esqueça isso, esqueça isso. Isso é balela da teologia da prosperidade. Isso é pura balela da teologia da prosperidade. Quem defende essa ideia que as coisas vão melhorar, que o Brasil vai melhorar, está pregando teologia da prosperidade. Porque nós estamos vivendo nos derradeiros segundos da igreja na terra. Estamos na iminência do início dos últimos 7 anos da terra. E os últimos 7 anos da terra, ele não será 7 anos de prosperidade, será 7 anos de grande tribulação, qual nunca houve nem jamais haverá sobre a terra. Então quem defende essa ideia do que o Brasil vai melhorar não conhece as escrituras, porque os 7 anos finais não é de prosperidade. A não ser que vai ter prosperidade, o Brasil vai ser prosperado dentro da grande tribulação. Isso entra em contradição com a palavra, que diz o seguinte, que nunca houve e nem jamais haverá tão grande tribulação sobre a face da terra. Então nós precisamos de preparar, porque Jesus está voltando. É momento de santidade, o momento é de arrependimento, porque a trombeta vai tocar a qualquer momento. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos ajude, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.